Olá, pessoal. Resolvi fazer esse vídeo para facilitar o estudo de vocês. Esse vídeo está sendo embasado no material de texto enviado sobre a semana 7, ok? Então, primeira parte, vamos falar das principais distâncias, porque com base nelas, nós calculamos todas as outras distâncias. Então, por exemplo, se nós temos dois pontos, P e Q, a distância entre eles é o tamanho do vetor PQ, ou seja, a distância entre P e Q é a norma do vetor PQ. E a gente já sabe que a norma do vetor PQ é a raiz quadrada do final menos inicial, a soma de cada componente elevado ao quadrado. Então, vai ser Q1 menos P1 ao quadrado mais Q2 menos P2 ao quadrado mais Q3 menos P3 ao quadrado. Então, já é uma fórmula conhecida, que é a norma de um vetor. Próxima parte, vamos falar sobre distância entre um ponto P a um plano π. Então, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é quando o ponto π pertence ao plano. Então, se o ponto π pertence ao plano, se o ponto P pertence ao plano π, então a distância entre P e π é igual a zero. Como que eu faço para verificar se um ponto pertence ao plano? Então, foi dada a equação do plano. Nós pegamos as coordenadas do ponto. O que significa a equação do plano? Todos os pontos do plano têm coordenadas x, y e z que satisfazem essa equação. Então, o ponto P pertence ao plano π, se e somente se, quando eu substituo x1 aqui em x, y1 na variável y e z1 na variável z, as coordenadas do ponto P satisfazem a equação do plano π, ok? Agora, se substituir as coordenadas do ponto P e não satisfizer a equação do plano π, então a gente cai nesse segundo caso, que o ponto P não pertence ao plano π, ok? E aí, como que a gente vai calcular essa distância do ponto P ao plano π? Vamos extrair o máximo de informação que a gente tem dessas equações. Então, a gente já sabe que o ponto P está fora do plano π. A gente já conhece o vetor normal ao plano π, né? O vetor normal ao plano π, ele tem as componentes A, B e C. E sempre que a gente tem a equação geral de um plano, por exemplo, se fizermos x é igual a x igual a zero, y é igual a zero. Então, quanto que o z tem que valer para pertencer ao plano? Então, vai ficar 0, 0. Então, o z tem que valer menos d sobre c. Então, esse aqui é um caso particular de ponto que pertence ao plano. De modo geral, pessoal, eu vou considerar aqui no meu esboço um ponto Q, tá? A gente sempre consegue identificar pontos que pertencem ao plano, dada a sua equação geral. E também, como vimos, a gente também consegue identificar o vetor normal ao plano. Vou esboçá-lo aqui. Então, geometricamente, vocês concordam que a distância do ponto P ao plano π, olha só, daqui a gente também consegue traçar esse vetor QP. Geometricamente, a distância do ponto P ao plano π, ela coincide com esse vetor aqui, olha, preto.
coincide com o tamanho desse vetor preto. Esse vetor preto é a projeção do vetor QP sobre o vetor normal. Porque a distância do ponto P ao plano P, olha, é exatamente o tamanho desse vetor. Então, daqui a gente obtém uma fórmula, uma relação, que é a distância. Se o ponto P não pertence ao plano P, então a distância do ponto P ao plano P coincide com a norma do vetor projeção de QP sobre o vetor normal. Ok? Mas qual que é a fórmula de projeção de QP sobre a normal? É o vetor QP escalar com o vetor normal dividido pela norma do vetor normal ao quadrado. Então, é esse número real na direção do vetor normal. Então, aqui nós temos a norma de um número real vezes um vetor. Então, isso daqui é equivalente ao módulo desse número real. Então, vai ser o módulo de QP escalar normal. O módulo da norma de um vetor, a norma de um vetor ao quadrado é sempre um número positivo. Então, o módulo dele é ele mesmo. E que resta aqui a norma desse vetor normal. Ou seja, esse vetor normal, ele pode ser cancelado aqui dessa relação. E daí a gente conclui que a distância de P, de um ponto P até o plano P, é o módulo do vetor QP, produto escalar com o vetor normal, dividido pela norma do vetor normal. Essa é a fórmula final. Vamos fazer uma construção análoga para distância de pontos à reta. Deixa eu só marcar aqui. Então, vamos lá. Ponto à reta. Seja dado um ponto P e uma reta R. Novamente, temos duas possibilidades. O ponto P pertence à reta, e nesse caso a distância do ponto P à reta R é 0. E a outra possibilidade, o ponto P não pertence à reta R. Como que a gente faz para verificar se um ponto P pertence a uma reta dada em equações paramétricas? Então, olha só, de acordo com as equações paramétricas, a reta R é o conjunto de pontos x, y, z, de pontos, de ternos ordenados x, y, z, tais que satisfazem essas três equações para algum t real. Então, se eu substituir x1, y1 e z1 aqui no lugar de x, y e z, e existir um número t real que satisfaz essas três condições, então o ponto P pertence à reta. Agora, se não existir um escalar t, de modo que a gente obtém x1, y e z1, de acordo com essas equações, então o ponto P não pertence à reta. E nesse caso, vamos analisar. A fórmula é análoga àquela construção do plano. Vamos pensar de novo aqui. Toda vez que a gente tem as equações paramétricas de uma reta, a gente consegue identificar um ponto Q, que pertence à reta, e também nós conseguimos identificar, gente, só um minutinho que aqui, olha, é C vezes T, tá? Só para não ficar igual ao BT de cima.
Então, a gente também, esses números que multiplicam o parâmetro são as componentes do vetor diretor. Então, daqui a gente identificou um ponto Q, que é como se fosse o R de t igual a zero, que é o x0, y0 e z0, e o vetor diretor da reta, que é o A, B e o C. Vamos colocar aqui no nosso esboço para facilitar a visualização. Então, aqui nós temos o ponto Q e também temos o vetor diretor da reta R, que é o vetor V. Bom, a distância do ponto P à reta R é o tamanho desse segmento que é ortogonal à reta. É o tamanho desse segmento. Mas aqui, vamos tentar identificar algumas situações. Nós já conhecemos o ponto Q e o ponto P. Então, vamos traçar esse vetor QP. Traçamos esse vetor QP. Qual que é o tamanho desse segmento? Então, esse aqui é o vetor QP. Se a gente fizer a projeção do vetor QP sobre o vetor V, a gente obtém esse vetorzinho aqui de baixo. Vou pegar uma cor boa aqui, ó. Então, a gente obtém esse vetor roxo, que é a projeção do vetor QP sobre o vetor V. E aí, se considerarmos não mais vetores, mas agora um triângulo de lados de medida, distância de PAR, norma da projeção de QP sobre o vetor V. Agora, vamos considerar, vamos transformar essas informações para números reais, tá? Então, aqui a gente tem um triângulo cuja hipotenusa mede norma de QP. Um dos catetos mede a norma da projeção de QP sobre o vetor diretor da reta, e o outro cateto vale distância do ponto P à reta R. Então, aqui a gente pode usar o teorema de Pitágoras. E utilizando, então, o teorema de Pitágoras e fazendo algumas manipulações algébricas, essas manipulações, pessoal, foram apresentadas tanto na videoaula quanto no material teórico escrito, tá? E aí, então, a gente conclui a fórmula. Então, se o ponto P não pertence à reta R, então, a distância do ponto P à reta R, ela vai ser bem parecida com a distância do ponto P ao plano π. Só que agora ela vai ser com norma e produto vetorial. Então, vai ser a norma do vetor QP vetorial, vetor diretor da reta, dividido pela norma do vetor diretor da reta. Lá no caso de plano, onde em vez de usar vetor diretor, usa-se vetor normal ao plano. E em vez de usar produto vetorial, usa-se produto escalar. Aí, como é produto escalar, usa-se módulo em vez de norma. Ok? Então, novamente, chegamos a essas duas equações. Vamos fazer exemplo. Então, calcule a distância do ponto ao plano, onde o ponto é dado por 2, 2 e 1, e o plano é dado pela equação x mais y menos 3e menos 1 igual a zero. Então, primeira coisa, vamos verificar se o ponto P pertence ao plano. Para isso, nós substituímos o x, o y e o z do ponto na equação do plano π. Então, vai ficar x mais y menos 3e. Então, vai ficar 2 mais 2 menos 3 vezes 1 menos 1, 4. Com menos 3, 1. Com menos 1, 0. Ok, satisfez a equação do plano. Então, nesse caso, como o ponto P pertence ao plano,
Então, a distância do ponto P ao plano π é igual a zero. Próximo caso. Nesse caso, pessoal, vamos fazer, né? O ponto P pertence ao plano π, então vamos verificar. Vamos substituir o x, o y e o z do ponto na equação do plano. Então, vai ficar x mais y menos 3z. Então, 1 menos 3 menos 3 vezes 2 mais 2. Então, aqui vai ser menos 2 com menos 6 dá menos 8. Com mais 2 dá menos 6. Só que menos 6 é diferente de zero. Portanto, o ponto P não pertence ao plano. Ok, pessoal? Então, para calcular a distância desse ponto P ao plano π, quem tiver animado, pausa o vídeo e tenta fazer e depois confere as contas. Eu já vou fazer de uma vez. Então, vamos... eu sempre gosto de desenhar, que eu acho que o esboço facilita a compreensão. Então, nós temos um plano π, o ponto P de coordenadas 1, menos 3 e 2. O plano π, vamos lá, olha. Se a gente fizer z, eu vou fazer z igual a zero para não dar fração. Z igual a zero e y igual a zero, então x tem que valer menos 2. Então, daqui, olha, a gente consegue obter um ponto Q, que é menos 2, 0 e 0. Qualquer ponto, viu, pessoal, que satisfaça essa equação. Eu igualei o z igual a 0, o y igual a 0 e verifiquei que o x tem que ser igual a menos 2. Então, esse aqui é o ponto Q, menos 2, 0, 0. O vetor normal ao plano, qual que é? 1, 1 e menos 3. Que são os coeficientes, né, de x, y e z, na equação geral do plano. Então, o vetor normal, 1, 1 e menos 3. E nós precisamos traçar o vetor QP. Então, vamos lá, fazer as continhas. O vetor QP, ele é dado pelas coordenadas de P menos Q. Então, o vetor QP, ele é 3 menos 3 e 2. A projeção do vetor QP sobre a normal... não, eu já vou usar a fórmula de uma vez, né? Não vou fazer. Então, a distância do ponto P ao plano π, ela vai ser o módulo de QP escalar com vetor normal ao plano, dividido pela norma do vetor normal ao plano. Então, QP escalar com vetor normal, 3 menos 3 e 2, produto escalar com 1, 1 e menos 3. A norma da normal vai ser raiz quadrada de 1 mais 1 mais 9. Então, vai ser raiz quadrada de 11. Ou seja, esse produto escalar dá, lembrando, produto escalar, primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Então, deu 3 com menos 3, 0 com menos 6. Então, dá módulo de menos 6. Então, deu 6 sobre raiz de 11. Por fim, um exemplo de distância de ponto à reta. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se o ponto P pertence à reta R. Vamos verificar isso. Então, o ponto P vai pertencer à reta R se somente se o x, o y e o z dele satisfazem as equações paramétricas de R para algum t real.
Então, vamos reescrever isso. Então, vai ficar 1 menos 2 menos 1 igual a 1 mais t, 2 menos t, ixi, não tô acreditando.